Saudações para todos os nossos seguidores e também para todas as pessoas que nos assistem a essa hora. Muito obrigado por estarem daquele lado. Hoje é um dia histórico para o ecossistema da educação e ensino em Angola, exatamente porque está a nascer neste momento o programa Coeducação, um espaço criado para pensar e repensar todo o processo de ensino e aprendizagem em Angola. Eu sou Antônio Miguel e estarei consigo nos próximos 45 minutos. Hoje, e com a ajuda do Banco BIC, nós, nesta primeira edição, temos como primeiro convidado o Simão Formiga, que é o presidente recém-eleito do Movimento de Estudantes Angolanos. Caríssimo Simão Formiga, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Ok, eu começo com uma pergunta de curiosidade. Fizemos uma pesquisa para perceber o seu percurso, o seu perfil acadêmico, para saber de onde vem e como começou, como se associou ao movimento estudantil e praticamente não encontramos nada sobre si. Por quê? Não, é uma história que foi pouco contada, né? Foi pouco contada, quer seja por mim, quer seja por qualquer uma outra pessoa. Mas Simão Formiga é um jovem estudante a frequentar agora o ensino superior. É um jovem que entrou no MEI em 2021, aí nos meados de 2021, mês de julho, agosto, quando estava já a entrar no ensino superior. De lá para cá, exerci várias funções no MEA durante esse processo todo. Me lembro quando entrei no MEA, o primeiro cargo a exercer foi de secretário do Distrito Urbano da Estalagem. Okay. Depois exerci uma outra função, que é secretário municipal para a informação. Em função daquela dinâmica de trabalho. Depois passei a ser secretário municipal adjunto, também em Viana. E em curto prazo de tempo fui a primeiro secretário do município de Viana, do MEA, nesse caso. Isso foi em 2021, 2022, esse processo todo. E depois também fui nomeado ao cargo de secretário nacional para o ensino médio. Isso tudo em um curto prazo de tempo, né? Quer dizer que conhece bem os corredores do Não tem como, não tem MEA. como. Passei por esse processo todo. Depois de secretário nacional, fui a secretário provincial do MEA no Icolibengo. Fiquei lá alguns meses também. E depois foi quando abdiquei a função para concorrer ao cargo de presidente do MEA, né? Isso já em 2025, 2026. 2026 foi o ano em que se realizou a Assembleia Geral do MEA. Então decidi concorrer, mas quando eu decidi concorrer à presidência do MEA, eu dizia sempre que a minha vitória tem que ser justificada com trabalho. Para além de conhecer a estrutura toda do MEA, por passar por esse processo todo, exercer várias funções, por ter aprendido com os líderes do MEA na altura, buscando o contexto histórico, o pretérito, para saber como é que foi criado o MEA, quais são os fundadores. Nesse processo de fundação, os jovens que criaram o MEA tinham mais ou menos quantos anos na altura. Olha que nos anos quando estava a se criar o MEA, eu estava a nascer. Okay. Né? 2 anos depois do MEA nessa existir. Altura, tem só com quantos anos? 24 anos apenas. Okay. Eu estava aí a nascer, então é algo muito simbólico, histórico, saber que 2 anos depois da fundação do MEA eu estava a nascer e hoje sou presidente do MEA. Né? E eu dizia sempre que liderar o MEA é um cargo, um fardo pesado, mas não é impossível de carregar. Né? Foi daí que conseguimos vencer a presidência do MEA com trabalho árduo, trabalho forte, fazendo as campanhas, girando em algumas províncias, que é para conversar com os estudantes, conversar com os membros afetos ao MEA nas demais províncias, convencer o eleitorado, né? E foi isso que nós fizemos durante o período todo da campanha, pré-campanha, campanha, e justificamos a nossa vitória hoje com o trabalho feito naquela época, né? Okay. No ato de campanha, é um facto. Ok. É um facto. E qual é a formação que está a fazer? Estou a fazer o curso de Direito no ensino superior, a frequentar o curso de Direito. Ok. Yeah. Mas ainda falando de pesquisa na internet em relação ao novo presidente e também no caso ao MEA, também não vimos nada sobre o MEA. O MEA não tem site, não tem um site. Não temos um site, infelizmente, mas estamos aí já a criar condições para termos um site onde vai constar todas as informações, porque os estudantes também precisam
conhecer um pouco sobre a história do MEA desde a sua fundação. O MEA foi fundado na altura pelo presidente Fuka Muzemba. Com as demais pessoas estava aí também o Miguel Kimbenza, que foi o segundo presidente do MEA. Estava Aniceto Cunha, mais algumas figuras, Yannick Bernardo. São vários jovens estudantes na altura, com 19 e 16 anos, que criaram então o MEA para fazer a afronta ao Uniangola. Quer dizer, a intenção da criação do MEA na altura era para que tenhasse uma organização estudantil que representasse de facto os estudantes. Uma organização estudantil que defendesse mesmo os direitos e interesses dos estudantes. Porque a Uniangola na altura... Já vamos para lá, caríssimo presidente Simão Formiga, mas eu gostava de saber, o MEA, portanto, foi criado em 2000, mas foi legalizado apenas 14 anos depois. 14 anos depois. O MEA foi legalizado em 2014. Isso já na fase da presidência do Miguel Kimbenza, o presidente Miguel Kimbenza. Foi ele que criou esse processo todo, conseguiu legalizar o MEA só em 2014. Foi em 2014 que nós ganhamos uma identidade jurídica, né? Com a nossa legalização. Ok. E hoje o MEA, passado mais de 20 anos, estamos a apontar, são 26 anos. 26. Hoje o MEA é uma plataforma de diálogo ou de manifestação nas ruas? Não, o MEA opta sempre pelo diálogo. Numa primeira instância, ou seja, desde a sua fundação, o MEA sempre foi um movimento de pressão. Desde a sua fundação, sempre foi um movimento de pressão. Porque essa é a matriz do MEA, né? Mas o MEA olha pelo diálogo como a primeira instância. Vamos sempre para o diálogo. A manifestação tem sido sempre a última rácio. O último rácio tem sido sempre a manifestação para nós. Estamos localizados no Kazenga, frente ao marco histórico, mas dificilmente você consegue identificar o MEA ou localizar o MEA lá, porque nós, praticamente, a nossa vida é na escola, a nossa vida é na rua. Nós temos que estar num local que nos facilita. Olha, quando tem uma denúncia, um problema que aflige os estudantes, nós temos que sair pronto aí para a escola para resolver a situação. Se é na rua, vamos resolver. Se é na escola, nós vamos resolver. Então, nós, praticamente, é um movimento que está mais para fora. E nas instituições, porque nós temos os núcleos nas escolas, e que tem servido muito, isso serve bastante para ter aquela interação, o contacto direto entre o estudante e o membro do MEA. Nesses 26 anos de existência, menos 14 de período em fase de legalização, vocês nunca foram ouvidos, o Ministério da Educação e outras instituições afins do ensino, nunca foram chamados, têm sido chamados para, digamos, mostrar a política do governo? Já várias vezes. Isso desde o tempo do primeiro presidente, do Fuka Muzemba, porque hoje muita gente fala da merenda escolar. A merenda escolar é uma proposta, hoje a alimentação escolar, né? É uma proposta feita pelo MEA, na altura com o presidente Fuka Muzemba. Os passes sociais, que seria um passe dos estudantes, na altura foi uma proposta do MEA, que apresentou ao governo. Havia alguma iniciativa do governo em ouvir o MEA. Por exemplo, discutia-se tanto sobre a questão do modo de distribuição da alimentação escolar. O MEA trazia uma proposta de que a alimentação escolar tinha que ser dada em função da realidade de cada território, de cada município, de cada província, coisas assim do gênero. São tantas políticas que hoje foram implementadas, mas que foram propostas do MEA. Mas o governo entendeu que devia implementar de uma outra forma, né? Trazer uma ideia diferente que o governo, olhando por esse aspecto, então implementou mal. Porque como é que vocês gostariam que fosse implementado? Por exemplo, a questão dos passos sociais. Não podia se pagar nada, porque a lei de base do sistema de educação ensina. Não, mas falemos ainda da merenda escolar. A merenda escolar, né, podia ser implementada de uma outra forma. Nós trazíamos uma proposta da seguinte forma. Hoje se distribui uma alimentação escolar e faz uma alimentação escolar mal confeccionada. Por quê? Primeiro, nós dizíamos o seguinte: existem cozinhas comunitárias em vários municípios. Essas cozinhas comunitárias podiam servir às escolas, por exemplo. A merenda escolar, que hoje fala-se de alimentação escolar, devia ser dada em função da realidade de cada província, de cada território, de cada grupo. Por exemplo, quem está no IS pode ter uma alimentação escolar de fungo com uma outra coisa, em função da gastronomia daquela província, né? E não simplesmente trazer uma
alimentação escolar geral, que é para todos, que deve ser simplesmente sanduíche com café, com leite ou coisas assim parecidas. Não, nós trazíamos essa proposta ao governo e que, de alguma forma, a alimentação escolar só está a ser dada mesmo este ano. Nós estamos a ver que há muitas províncias em que, muitos municípios, nesse caso, em que está a se dar a alimentação mal confeccionada. Quer dizer, se é mal confeccionada, de preferência não dar, porque se é mal confeccionada, prejudica a saúde do estudante. E é uma das formas de humilhar o estudante, dar uma alimentação. Mas tem casos concretos de... Nós temos até registro, fizemos denúncias públicas. Isso aconteceu até no Zaire, fizemos uma denúncia pública de uma escola que recebeu uma alimentação escolar mal confeccionada e que estava a ser dada, ou seja, ele estava num balde de tinta, só para você ver. Fizemos a denúncia, o secretário de Estado para Ensino Primário teve que se deslocar até lá, junto com o nosso secretário, para constatar na realidade como é que estava a se dar. Fomos ao município um dos municípios do Uíge, que estava a se dar massa com salsicha, como alimentação escolar, e nós repudiamos todos esses atos, porque está lá na lei. É de lei que uma criança, enquanto estudante, tem que receber alimentação escolar, e é direito dessa criança. Então, o governo não pode utilizar, porque eu sempre repudiei, vendo administradores, no ato da entrega da alimentação escolar, a comerem do pouco da alimentação escolar que é do estudante. Quer dizer que do pouco, quando se elaborou o valor, o orçamento para a alimentação escolar, fez um estudo sobre o número de crianças que vão recebendo. Quer dizer que o administrador que vai na turma, comendo a própria alimentação escolar que devia ser para o estudante, diminui a alimentação escolar para mais uma criança. E é esse charme político que os governadores vão fazendo, os administradores vão fazendo, e que não é abonatório. Mas vocês documentaram o vosso pensamento em relação ao programa alimentar escolar? Está documentado a vossa opinião, o vosso entendimento está documentado e enviaram para as instituições? Está documentado. Na altura, o MEA reuniu com a Presidência da República. Na altura, quem era presidente era o José Eduardo dos Santos. Sim, mas pergunto se está documentado, está em documento. Temos a forma como vocês pensam que deveria ser Temos um documento e apresentamos e deixamos o documento à presidência. Aquela discussão que o MEA teve com a Presidência da República foi de 8 horas de tempo. 8 horas a discutir sobre educação com a Presidência da República na altura. E deixamos lá o documento de propostas, como é que podia se implementar a alimentação escolar. Do programa da alimentação escolar, que disse que foi a vossa sugestão, que mais sugestões vocês fizeram ao governo que foi bem recebida? A questão não é ser bem recebida, a questão é ser bem implementada, esse é o grande problema. Eu estava a dizer dos espaços sociais. Os espaços sociais foi uma proposta do MEA. A primeira manifestação, uma das manifestações que o MEA realizou no Largo das Escolas era sobre os espaços sociais. Era com que os estudantes tivessem acesso gratuito ao transporte público, aos autocarros. Mas para não ser de forma assim empírica, o estudante tinha que ter um passe social, porque a lei de base do sistema de educação e ensino é clara. Ela vem a dizer que o estudante tem direito ao transporte escolar, mas é implementado de uma outra forma, ou seja, o transporte escolar devia tirar o estudante de casa para a escola e da escola para casa. Mas isso não acontece. Por que não acontece? Porque o governo não criou condições para que tivesse o transporte escolar. Como não há condições para ter transporte escolar, segundo o governo, porque para nós há condições, porque dinheiro não falta para o executivo, então entendemos que é necessário que se tenha um passe social. Mas como a lei de base vem dizer que o ensino, a educação é gratuita e obrigatória, o passe social, ou seja, o direito ao transporte público, também tem de ser de forma gratuita até um determinado nível. Até o primeiro ciclo. Exatamente. Né? E nesse caso, o transporte público, se a lei também devia ser gratuito. Não, mas o transporte público é muito bem diferente. Se a lei diz que, por exemplo, não, estou a fazer referência ao que disse, que a educação é gratuita, como diz a lei, citou a lei. Certo. E apenas digo que até um certo limite. Sim, não? Até um certo limite. Fala-se até... E o transporte público o transporte escolar para os estudantes seria para todos os estudantes de todos os níveis ou apenas para o nível que a lei diz que é gratuito? Não, nós entendemos que deve ser para todos os níveis. O estudante tem que ter a vida facilitada. O estudante tem que ter acesso ao transporte público de forma gratuita. É estudante. Aquele é o futuro da manhã. Mas aquele é a pessoa que vai promover... No vosso entendimento seria apenas transportes exclusivamente para estudantes? Para os estudantes. Mas como o governo entende, ou seja, diz que não há condições para termos transporte escolar, então que dá acesso gratuito e fácil para os estudantes aos transportes públicos, porque anteriormente, e isso eu me recordo, que toda pessoa que tivesse combate entrava no transporte público e não pagava absolutamente nada.
tinha essa facilidade, hoje é diferente. Quem não tem dinheiro não sobe, não importa se é estudante, se é o quê. Quais são as zonas que vocês entendem serem mais críticas do ponto de vista de transporte escolar, né? Onde há mais necessidade? Entendemos que é Luanda, porque Luanda e Colibeng são as províncias com maior densidade populacional e que as pessoas têm mais dificuldade de ter acesso ao transporte público. Mas também, as pessoas que mais passam por dificuldade são as crianças das demais províncias, porque nós temos províncias que as crianças têm que percorrer 8 quilômetros de casa para a escola. Porque não há transporte escolar, porque não há transporte público e porque a escola está muito distante do bairro, da aldeia. E essas crianças são obrigadas a percorrerem cerca de 8 quilômetros, ida e volta são 16 quilômetros que a criança percorre. Você vê que é crianças que são colocadas nessa situação. E é uma situação de humilhação, é uma situação de violação dos direitos fundamentais, porque a educação é um direito fundamental. O governo não pode permitir que crianças passem por essa situação. Andar 16 quilômetros de casa para a escola, de escola para casa, quer dizer que viola-se o direito das crianças. Coloca-se a criança numa situação de humilhação, de fragilidade, de condicionar até o próprio desenvolvimento da criança. Se a criança percorre 8 quilômetros de casa para a escola, a criança quando chega na escola já não tem alimentação escolar, merenda escolar, não tem água porque a escola não tem água. Quer dizer que a criança já não reflete, o processo cognitivo da criança fica já todo ele cambaleado, porque a criança só pensa em regressar. Ele está na sala de aula, assistir aula, mas está a pensar nos 8 quilômetros que vai percorrer para chegar até em casa. Então, praticamente, há uma violação tremenda da própria lei, que é criada pelo próprio governo. O governo cria e viola a mesma lei que ele criou nesse caso, e há um desrespeito enorme por parte das convenções, dos direitos das crianças, das 10 recomendações para as crianças. Quer dizer que não se respeita a própria lei. Se ensino é obrigatório, não podíamos ter nenhuma criança fora do sistema de ensino. Okay. E quando nós temos a criança fora do sistema de ensino, devemos culpar a uma pessoa. Para o seu mandato, que começou em fevereiro, praticamente na primeira semana de fevereiro, quais são as 3 prioridades que escolheu? Nós entendemos que, primeiramente, nós temos que olhar para as situações dos membros. Capacitar, formar e instruir os membros. Porque se os membros não estiverem instruídos, nunca vão conseguir defender os direitos e interesses dos estudantes. E que esse é o nosso objeto social. Então, entendemos que a formação contínua, a instrução, a capacitação dos membros, conhecer os instrumentos legais, conhecer as vias mais fáceis para a resolução dos conflitos e resolução dos problemas dos estudantes é uma das prioridades. Segundo, olhar para a questão dos estudantes especiais. Isso faz-me chorar todos os dias, por saber que nós temos pessoas com deficiências visuais, cego nesse caso, que são obrigados a saírem do Benfica até o Rangel para estudar. E essas crianças, com essa deficiência visual, não têm direito ao transporte público. Passam por essa situação toda. Nós vimos recentemente na escola de surdos e mudos, escola especial, que também é aí no Rangel, numa turma com estudantes surdos e mudos, o Ministério da Educação colocou um professor que não entende de linguagem gestual, sem um intérprete, a ditar para um aluno que não ouve. O professor está a ditar para um aluno que não ouve. Porque o Ministério entendeu que deve colocar um professor lá que não entende de linguagem gestual, sem um intérprete. O MEI é contra, digamos, a medida de inclusão de estudantes com necessidades especiais nas salas de alunos, entre aspas, alunos normais? Não, porque eu entendo que há necessidade de socializar essas pessoas, mas que essas pessoas devem ter um tratamento específico, isso é um facto. Devem ter um tratamento específico. Você não vai colocar, por exemplo, um estudante surdo e mudo numa turma que todos os alunos ouvem e você não tem, por exemplo, um intérprete. Você não tem um professor que entende de linguagem gestual. Como é que essa criança, que esse estudante vai conseguir lá naquela turma ter acesso à matéria, coisas assim do gênero? É impossível. Mas há essa necessidade de inclusão dessas pessoas. Eu não sou apologista de que deve ter simplesmente escolas específicas para os estudantes especiais. Pode ter escolas, mas com turmas específicas de estudantes especiais, porque elas carecem mesmo de muita atenção. Esses estudantes fazem parte de um grupo vulnerável. E fazendo parte de um grupo vulnerável, devem ter uma atenção diferente do estudante normal, que não tem, por exemplo, nenhuma deficiência, né? E eu acho que são pessoas que o governo mais menospreza.
o governo mais viola os direitos delas. Nós fomos ultimamente, acho que há 2 anos atrás, na altura era secretário nacional para ensino médio, fomos ao Mútuo Iacavela porque tinha seis meninas e um rapaz que testaram no exame de admissão e são estudantes com deficiências visuais. E a escola não tinha máquina braille a funcionar. Obrigaram esses estudantes, essas pessoas com deficiências visuais, a fazerem um exame assim, conforme o estudante normal faz, mas não era possível. Os estudantes reprovaram porque não tinham condições para fazer o exame. E quando fomos para lá, para resolver essa situação, a própria diretora está a dizer que não há possibilidade deles passarem. Porque a fase do exame já passou. Não pode ser assim. São estudantes especiais, são cegos, mas a senhora devia ter alguma sensibilidade com essas pessoas. Nós temos que ir até enfoque. Fazer alguma confusão, mas é confusão mesmo que temos que fazer. Para que se realizasse um exame, para esse exame específico para essas crianças, para essas pessoas com deficiências visuais. Fizemos uma pressão. Sabe o que aconteceu? Afinal, no próprio Mútuo Iacavela tinha máquina braille. Que é a máquina específica para estudantes com deficiências visuais, que podiam ter acesso a eles para fazer a prova. Depois de nós fazer aquela pressão, realizou-se o exame com máquina braille para esses estudantes. Sabe o que aconteceu? Nenhuma delas teve uma nota inferior a 15 valores. Okay. Porque são pessoas dedicadas, a sua deficiência faz com que ele se motiva mais, se empenha de melhor forma, porque ele quer chegar naquele nível e competir com as pessoas que são estudantes normais, mas cria-se barreira para essas pessoas. Você vê que a única saída, no que diz respeito à formação acadêmica, para essas pessoas que têm deficiências visuais, é a docência. Por isso é que você vê que muitos deles preferem fazer o magistério, preferem fazer o INE, porque já não há uma outra saída fácil para eles. Mas é esse tipo de formação que cria-se barreira para esses estudantes com deficiências visuais. E você vê que praticamente podíamos considerar o governo flagelo, porque há barreira para esses estudantes específicos com deficiências visuais, que praticamente atingiram o nível da falta de humanidade. Está a um pé do abismo, porque quando você olha para uma pessoa com deficiências visuais e você não se coloca na posição dele, você não é pessoa normal. Devia-se olhar para essas pessoas com bastante atenção. Quando o MEA sente que as suas preocupações não estão a ser correspondidas, além da manifestação nas ruas, quais são os outros canais que usam para pressionar o governo? Nós temos feito várias denúncias públicas. Nós entendemos que, para além das manifestações, as denúncias públicas também pressionam de alguma forma o governo a se mexer. E eu dizia sempre que nós temos que dar trabalho ao governo. Quando você não dá trabalho ao governo, o governo não trabalha. Se você não lhe mostrar que aqui está mal, que tens que melhorar aqui, também não vai fazer. Então nós temos que dar trabalho ao governo. E nós entendemos que, para além de manifestação, as denúncias públicas são importantes e pressionam de alguma forma alguns governantes em resolver a situação. Porque se não lhe pressionar dessa forma, também não vão fazer nada, não vão resolver o problema. E se não resolver o problema, o único a perder somos todos nós, enquanto estudantes. Então temos que optar por essa via. E também eles já sabem como é que nós atuamos. Já sabem, isso não é surpresa para eles. Mas há outras instituições, como tribunais? Não, a questão é que em Angola há uma partidarização das instituições. E nós entendemos que, pelo fato de haver... Mas o MEA já alguma vez recorreu a algum tribunal para reclamar nós temos uma medida que entendem não estar em conformidade com a lei? Nós temos mais de 5 documentos, 5 denúncias feitas que foi formalizada à PGR. A Provedoria de Justiça também idem. Nós fizemos uma denúncia pública ao Ministério da Educação sobre a questão do desvio dos manuais de ensino. Sabes o que é que a Procuradoria-Geral da República diz? Ela diz que o Ministério tem 6 meses para responder. Responder a quê? Para responder à carta que nós remetemos, à denúncia que nós fizemos, e a PGR remete ao Ministério da Educação, o Ministério da Educação tem 6 meses. Depois remete à PGR, a PGR tem mais 6 meses, são 1 ano. Quer dizer, é 1 ano que você tem, que as instituições de justiça te dão, para resolver uma situação que é urgente. 1 ano é 1 ano letivo. As crianças estudam sem o livro. Então, praticamente, você vê que remeter, por vezes, fazer uma denúncia a essas instituições de justiça, instituições públicas, é um atraso.
Primeiro você tem que optar por fazer a manifestação, fazer denúncias públicas, que é para acelerar o processo, porque quando ele sente que já há uma pressão externa, ele resolve. Agora, quando o documento está lá, nós estamos até agora, mais de 7 processos na PGR, nenhum deles ainda até hoje foi levado ao tribunal, as pessoas estão aí, estão impunes até hoje. Então, praticamente, nós entendemos que, pela situação do país, a partidarização das instituições, a não seriedade no que diz respeito às questões públicas, que denúncias públicas são feitas pelos estudantes, por não merecerem alguma atenção por parte de quem governa, por parte dessas instituições, então nos faz crer que a melhor via não é optar por essas instituições, né? Nos faz desacreditar a instituição, não ter confiança na própria instituição, por isso é que você vê que as instituições estão sempre cheias. Se estão sempre cheias é porque não há alguma confiança numa instituição pública. Então, entendemos que a melhor forma para nós é a forma de pressão, mas não esquecemos a via legal. Ou remetemos por uma questão de formalismo. Mas, já temos a mínima noção de que não vai se resolver, então optamos por essa via. Para você que só agora nos acompanha, saiba que estamos a conversar com o presidente recém-eleito do Movimento de Estudantes Angolanos, Simão Formiga, que está a apresentar a sua visão como líder deste movimento estudantil e também os desafios que a própria instituição tem pela frente. O programa está a ser apoiado pelo Banco BIC, o banco que investe na educação dos angolanos, e nós agradecemos. Presidente, para si, comparando com países da SADC, como a África do Sul, a Namíbia, o Botsuana, onde Angola mais avança e onde mais fica atrás na política educativa? Não, Angola está abaixo de todos esses países. E prova disso é que, até mesmo comparando com Moçambique, no que diz respeito à educação, se calhar está mais avançado. Angola não investe seriamente na educação. Angola não cumpre com a recomendação para os dígitos que deviam se dar para a educação, que é 2 dígitos, 18% do orçamento geral do Estado. Para você ver que a irracionalidade dos nossos governantes fez com que eles retirassem mais 1 bilhão na educação e na saúde, para implementar na defesa. Então esquece-se, menospreza-se praticamente a educação. E um país que não olha para a educação como um setor preponderante para garantir o desenvolvimento, é um país que praticamente está atrasado, né? Eu dizia sempre que Angola está na situação em que está porque não investiu na educação. O país não desenvolve sem educação. Você vai construir infraestruturas, é o próprio cidadão que vai estragar aquela infraestrutura porque não recebeu uma educação, não tem noção do que aquilo serve, para que serve, quais são os benefícios daquilo. Cria-se leis, por exemplo, a lei de vandalismo público. Mas não é a solução. Você tem que educar a pessoa. Quando você educa a pessoa tem a mínima noção do que isso serve para quê, por exemplo. Qual a importância disso? Agora você não educa, você só quer crescer e não desenvolver. O país está crescendo e não está desenvolvendo porque não se aposta seriamente na educação. O fator humano... Mas há no Orçamento Geral do Estado, no orçamento ligado ao Ministério da Educação, estão previstas a reabilitação de várias escolas. Não, a questão... E também, digamos, concurso público para admitir cada vez mais professores. Não, Angola precisa... Não é indicador de que... Não, Angola precisa de mais de 78 mil professores. E não vão realizar um concurso público com mais de 7 mil professores. Angola precisa de 78 mil professores. Nós temos escolas. O MEA entende que os 70 mil... Na realidade, a realidade financeira que Angola atravessa entende que é possível recrutar os 78 mil, mas nós estamos 78 mil professores num único concurso público. Estamos a ver pessoas a esbanjarem dinheiro. Estamos a ver funcionários da AGT a roubarem bilhões de quase. Aquele dinheiro podia servir para realizar um concurso público, contratar os 78 mil professores. Não é falta de vontade. Por um país que carece de mais de 78 mil professores. Você tem crianças a estudar, terminar o ensino primário e primeiro ciclo. Você tem um professor de matemática.
A terminar o primeiro ciclo, ensino primário, sem ter um professor de língua portuguesa, sem ter um professor de M7, sem ter um professor de física. Há escolas que estão a descontinuar curso por falta de professores. As escolas que estavam a ser reabilitadas, muitas delas foram abandonadas, já orçamentadas. Onde é que foi o dinheiro? Quem ficou com o dinheiro do orçamentado para aquela escola que podia ser reabilitada? Muitas crianças são forçadas a saírem do sistema de ensino por causa da pobreza. As crianças que estão a engraxar sapatos aí na Vila de Viana e outros pontos, muitas delas já estavam no sistema de ensino. Saíram por causa da pobreza familiar. Eles são contribuintes, são força ativa para a família, contribuem para a alimentação da família. Tem que dar 1.000 kwanzas, 2.000 kwanzas para a família ter uma tabecha, almoço, jantar. Então, incluir todas as crianças no sistema de ensino em menos de 2 anos, sem acabar com a pobreza, não é possível. Nos últimos 4 anos, quantas vezes foram chamados pelo Ministério da Educação para dialogar relativamente a medidas da educação? Praticamente não fomos chamados, nunca. Ou seja, desde o mandato da ministra Luísa Grillo, nunca fomos. E uma das promessas, eu tenho dito sempre, a única promessa que a ex-ministra da Educação, Luísa Grillo, cumpriu é não receber o MEI. E ela disse isso ao público, que nunca vai receber o MEI. Ela não recebeu o MEI até o dia da sua exoneração. Ela ficou aí mais de 4 anos. Mais de 5 anos, mais de 6 anos, creio eu. E não recebeu o MEI em nenhum momento. Porque ela disse que não vai receber o MEI e não recebeu. Era uma promessa dela e ela cumpriu com a promessa dela até que ela saiu. Mas hoje está em casa, já não é ministra. Está vendo? Mas ela é quem perdeu. Não somos nós que perdemos. Ela é quem perdeu. Porque ela tem que ouvir os estudantes. Para além dos professores, para além dos diretores, ela tem que ouvir os estudantes. Os estudantes são as pessoas que vivem, que passam na pele a situação. E falou agora dos professores. Os estudantes são os principais, digamos, prejudicados de forma imediata das greves dos professores. Acha que as exigências que os sindicatos de professores fazem é justa? Não, nós entendemos que é justa. Por isso é que o MEA tem se solidarizado sempre com os professores. Quando há greve, porque quando há greve nós pressionamos o governo, não o Simprof. Porque os nossos professores precisam também ter condições de trabalho. Precisam ter uma remuneração digna, por exemplo. O professor fica na escola, por exemplo, das 7 até as 16 horas, não tem direito a um pequeno almoço, não tem direito ao almoço, não tem condições laborais para o professor. O professor está numa escola que, por exemplo, não há carteira. Nós visitamos escola em Cacoaco que o professor não tem carteira dele. O professor tem que ficar em pé das 7 até as 12 a dar aula, porque não tem carteira. Então também não vamos aceitar que os professores, os nossos professores, lecionem naquelas condições. Porque um professor que não tem um salário digno, não tem condições de trabalho, claramente que não vai ensinar com o coração, não vai ensinar da melhor forma, da forma que ele podia ensinar. Então, essa falta de condições que deve se criar, que devia se criar aos professores, não se cria. A dignidade que podia se dar aos professores, mas não se dá. Condiciona muitas das vezes os estudantes, afeta muitas das vezes os estudantes. Então, nós vamos se solidarizar todos sempre com os professores. Nós entendemos que os nossos pais, enquanto o nosso segundo pai, o professor, deve ter um salário digno, deve trabalhar em condições dignas e deve merecer toda a atenção e apoio do executivo. Mas os salários são elaborados em função da realidade financeira. Não, mas isso eles têm. Por isso que eu estou a te dizer que não é que não há condições, não é que não há dinheiro. Há dinheiro. Nós estamos a ver todos os dias. Há pouco tempo vimos mais uma vez que funcionários da GT no CONEN deviam X milhões. Mas o facto de... A questão não é que não há dinheiro. A questão é falta de vontade. Mas o facto de um funcionário de uma outra instituição pública desviar dinheiro que seria para, digamos, atender uma necessidade de Estado, isso significa que haja dinheiro para, digamos, aumentar os salários nos níveis como... Não há dinheiro. Calma, nós estamos a ver todos os dias, todos os anos, compra-se carros topos de gama para dirigentes, ministros, conselheiros do presidente, deputados, coisas assim do gênero. Então não há dinheiro como? Mas por que só não há dinheiro quando é para investir na educação? Se há dinheiro para comprar carros topos de gama, para outros fins, se aquele dinheiro que foi desviado é recuperado, por que não é alocado diretamente na educação? Ele vai te dizer que só não há dinheiro para investimento na educação. É isso que eu estou a te dizer. Em relação à qualidade, quando falamos da qualidade do ensino, sente que há comprometimento da parte dos professores também?
Não, sinto que, de alguma forma, há, né? Não posso dizer na generalidade, porque Nós certamente que podemos... Houve-se histórias também de professores e professoras que abandonam os estudantes na sala de aula e ficam a conversar. Não, isso é Muitas um vezes fato. até ficam a conversar de coisas de novelas. Nas escolas, retrata-se histórias dessa natureza. Não, isso é um facto e não se esconde, né? E verificamos isso, mas nós temos bons professores e temos maus, né? Em Angola, isso no mundo todo, temos bons e temos maus. Mas os bons devem ser sempre a maioria. E quando a maioria, fala-se sempre pela maioria, né? Eu não quero aqui sacrificar os professores. Entendo que se fazem pouco, devem fazer mais. E os professores são os nossos pais, eles estão lá todos os dias a dar aula para nós, a nos ensinar, nas condições que estão. Olha que nós fomos a uma escola no Capalanca em que o diretor estava a pedir para ser exonerado para continuar como professor. Porque ele disse, desde o momento que eu passei como diretor, o salário aumentou, mas a despesa também aumentou. Quer dizer que ele tem que colocar água no tanque. A ENDE veio, cortou a energia porque a escola deve 1 milhão na ENDE, porque a administração não está a pagar na ENDE. A administração municipal, se dá 3 caixas de giz esse mês, só vai dar mais próximo ano. Quando o giz acaba, tem que ser o diretor a comprar giz com o seu próprio dinheiro. Praticamente, você vê que são colocados em uma situação de humilhação e não tem um salário digno. Por que eu vou sacrificar os professores? Que quem podia fazer melhor está ali e não faz. Então não é possível. E os estudantes? Sente que os estudantes também têm a cultura, digamos, têm esse envolvimento de forma individual para que contribuam para a qualidade do ensino de uma maneira geral? Sim, sinto sim, porque nós temos muitos estudantes com vontade. Temos muitos estudantes, apesar de, embora a globalização também está a fazer com que muitos estudantes vão desvinculando-se, optando por caminhos não muito abonatórios, mas temos sim estudantes muito dedicados e muitos deles têm tido êxitos, mesmo estudando em condições precárias, né? Têm tido êxitos e nós, os estudantes, somos as pessoas com muita vontade. Você vê que o sofrimento do estudante começa a partir do momento que ele tira o pé de casa para fora. Começa, tem estudante que vive numa zona em que quando chove não tem como ele sair. Então ele tem que pisar na lagoa para ir até a escola. Choveu para sair da escola para casa, tem que pisar na lagoa, mas ele passa por essa situação. E dia seguinte não falta, vai novamente na escola. Então, os estudantes têm a vontade, não vamos aqui dizer que o problema está no estudante. O problema está na criação de condições para que os estudantes estudem num ambiente saudável. Esse não está o problema está ali. Exatamente. E se tivesse que apontar alguns exemplos bons do sistema de ensino e aprendizagem em Angola, de escolas, que pontos apresentaria? Não, eu estou agora a verificar, por exemplo, a construção de institutos técnicos e politécnicos. Né? É uma mais-valia, porque há um tempo atrás nós tínhamos apenas mundos disponíveis, não tínhamos institutos técnicos e politécnicos, e a criação, ou seja, a construção desses institutos tem sido uma mais-valia, porque o país precisa de muitos técnicos. Mas não quer dizer que o país não precisa de pessoas que vão fazendo por nível, de cientistas, né? Cientistas sociais. O país precisa disso, mas os técnicos também alavancam muito a economia. Mas também o governo deve apostar na construção de escolas e deixar de construir salas de aulas. Há um tempo para cá, o governo deixou de construir escola e construiu apenas salas de aulas. E é reprovável. Nós temos que construir escola. A escola tem que ter biblioteca, a escola tem que ter um laboratório em condições. E quando se constrói escola sem biblioteca, olha que você vê como é que o estudante é humilhado. O governo, de um tempo para cá, construiu escolas sem refeitório. Você vê a imagem quando é que está a dar alimentação escolar, onde é que a criança come a alimentação escolar? Na própria sala de aula. É na sala de aula onde a criança vai fazer a refeição. E depois vão ter que arrumar, limpar a sala, tudo. Por quê? Porque o governo não tem um plano de construção. Constrói escola, sem refeitório, e depois vem com um programa de alimentação escolar, e que depois vai colocar a própria criança a tomar a alimentação escolar na sala de aula, que nem podia, porque a escola não tem refeitório, não tem um plano, não existe um plano de construção de escolas. Por isso é que o governo devia fazer um pacto com a educação. E esse pacto devia ser com investimento sério e grande no setor da educação. Não é despesa, é investimento. Porque as pessoas que vão passar por lá, depois é que vão ser o futuro político, o futuro engenheiro, coisas assim do gênero. Mas não há esse comprometimento. Por isso é que você vai ver que na hora do intervalo
vão buscar a refeição, na própria sala de aula a criança lhe dá a própria alimentação escolar. Depois da alimentação escolar tem por aí 15 minutos, tem que desarrumar tudo, varrer novamente, quer dizer, é uma humilhação tremenda. Exatamente. Que práticas, digamos, que prática de países desenvolvidos do ponto de vista da educação, como a Finlândia, a Coreia do Sul, o Canadá, acredita que Angola deveria adaptar, digamos, ou seja, medidas que esses países desenvolvem, aplicam, que medidas pensa que Angola deveria também já aplicar na nossa realidade? Olhando e quais são as que pensa que não funcionariam? Olhando muito para a questão da Finlândia e outros países que têm, primeiro é que tem uma educação gratuita. E gratuita é para todos. Não se estuda para pagar. A educação é gratuita, não se estuda para pagar. E todos têm direito a acesso à escola. Isso é uma das políticas que o governo tinha que criar. A lei de base do sistema de educação e ensino diz isso. Mas na prática é diferente. A educação é gratuita, segundo o artigo 11, é obrigatório, segundo o artigo 12. Mas se você vê na prática, é diferente. As crianças pagam para estudar. Por que existem escolas privadas do ensino primário, primeiro ciclo, se ensino nesse nível é obrigatório e gratuito? Por que existe? Aí deixa cair por terra a lei. Se a lei diz que é obrigatório e gratuito, mas você autoriza a criação de escolas privadas e depois cobra as propinas, autoriza que se cobra a propina, quer dizer que a educação não é gratuita. Ou devia ser específico. A educação é gratuita nas escolas públicas, tinha que ser assim. Mas também só é gratuita até o primeiro ciclo. Porque a partir do ensino médio, só estuda quem paga. Se você não pagar o roubo, não vai estudar. Não quer dizer que é uma mercantilização do ensino. É uma mercantilização e o ensino daqui a algum tempo vai deixar de ser gratuito e obrigatório. Falando de propinas, normalmente veja-se estudantes, principalmente no setor privado, a reclamarem sobre a subida de propinas. Como é que poderia ser discutida a questão da elaboração de propinas? Os donos das escolas privadas têm um custo e os preços ou as propinas geralmente são elaboradas em função do investimento que se faz nas escolas. Como é que o MEA acha que se poderia, digamos, consertar a elaboração das propinas? Eu entendo que, com uma autorização, o governo devia fiscalizar as instituições e permitir que essas instituições aumentem o preço da propina até o nível em função das condições que elas têm. Pese embora é o contrário, né? Ele autoriza a subida do preço das propinas e emolumentos, mas não vai procurar saber quais são as condições que essa escola oferece. Está a ver? Aí onde está o erro? A falta de controle, a falta de fiscalização, a falta de inspeção. Onde está o erro? Mas também, eu não acredito que todos os anos a propina tem que subir. Eu não aceito isso. O governo, todos os anos, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, todos os anos autoriza o aumento da propina e dos emolumentos. Qualidade de ensino que é bom não aumenta, não melhora. Então não há essa necessidade. Agora, qual é a justificativa que o governo vai te dizer? É a inflação. E na Angola existe essa inflação todos os anos. Quer dizer que todos os anos a propina vai subir. Daqui a mais 10 anos, não vamos ter propina de 20 mil kwanzas. Porque todos os anos sobe. Então não é essa justificativa. Devia ter um controle. Uma fiscalização, inspeção sobre as propinas em função das condições que as escolas privadas vão tendo, né? E vão dando para os estudantes. Também não vamos admitir que uma escola sem condições possa aumentar o preço da propina do jeito que ele quer. Né? Não é justo. Não é justo. Estamos a chegar próximo do fim do nosso programa, mas ainda temos algumas questões, não muitas, porque já não temos muito tempo. Presidente do MEA, como é que o MEA se financia? O MEA não tem um financiamento, não tem. E o MEA é um movimento sem fins lucrativos. O MEA sobrevive muito de cotas, que também é quase impagável, quase que não se paga cota no MEA. Quem é que estão sujeitos? Quem são as pessoas que estão sujeitas à cota? Todos os membros. Mas também, você vê que é um membro que ele só tem vontade de defender os direitos e interesses do estudante, também não tem dinheiro. Ele vem na atividade,
nas reuniões, e você que tem que lhe dar dinheiro do táxi, de cobrar a cota até te pesa já, tá vendo? E essa questão de cotas, cobrar muito aos membros pesa-nos também, porque são estudantes, ele tem interesse de defender, tem vontade de defender os direitos e interesses dos estudantes, mas tem sempre uma outra pessoa de boa fé que vai dando alguma coisa para o MEA auto se sustentar. Isso nunca falta, né? A causa é justa, é nobre, e pessoas de boa fé que vão ajudando, isso nunca falta. Então o MEA não tem um financiamento, sobrevive mesmo dessas ações todas, tem sempre uma outra pessoa que vai dando uma ajuda ou outra, e tem sempre o mesmo que vai pagando cota, aquele que tem condições, eu vou pagar X, e tá bom. Até tem atividade, não vou pagar sala. Mas têm recorrido a instituições privadas para patrocinar as vossas atividades estudantis? Não, muitas das vezes nós é criada muita barreira no que diz respeito à ajuda, apoio, financiamento ao MEA. Porque nós sabemos que o MEA é um movimento muito vertical, e os movimentos muito verticais, que são muito críticos, têm sempre a mão pesada do governo, né? Do regime, nesse caso, proibindo que muitas das instituições ou empresas financiem ou patrocinam essa organização. Então nós passamos por isso todos os dias. Passamos por isso e que tem criado várias dificuldades. Substituiu, digamos assim, um presidente do MEA muito ativo do ponto de vista do associativismo, e ainda fala-se muito do seu nome. Até que ponto o nome do antigo presidente do MEA, digamos, cria sombra no seu, passo a expressão, passo o termo, no seu reinado? Não, o presidente Francisco Teixeira, ele fez o seu legado no MEA, né? Deixou o seu legado e é inesquecível. As pessoas não vão esquecer isso. E nós também não vamos esquecer. E nós acreditamos que o nível que ele atingiu é mesmo impossível de esquecer, né? E o seu nome está lá. E nós temos a missão de fazer mais. Temos a missão de fazer mais. Não é fácil, não será fácil, mas temos a missão de fazer mais. E nós temos que fazer isso. No ato da Assembleia Geral do MEA, eu dizia que nós temos que olhar para o Francisco Teixeira e ter ele como um conselheiro, alguém que vai nos instruir quais são os caminhos mais viáveis a seguir. E é isso que nós estamos a fazer. Não acho que o nome do Francisco Teixeira vai fazer sombra à nova liderança do MEA. Não acho isso, porque hoje o Francisco Teixeira está a seguir um outro caminho. Está a seguir um outro caminho, sempre no associativismo, mas continua sendo membro do MEA. E permite que, deixa, né, permissão, né, deixa que o MEA faz as suas ações normalmente, sem nenhuma interferência. Isso é o mais importante. E nós temos competência, temos vontade enquanto jovem, e temos a capacidade, porque nós aprendemos com ele. Se nós fracassar, quer dizer que não aprendemos bem. Se nós aprendemos bem, vamos sim tornar a organização no mesmo ritmo, num ritmo mais acelerado. Uhum. Onde é que quer ver o MEA nos próximos 5 anos? Ou como é que quer ver, melhor dito, como é que quer ver o MEA nos próximos 5 anos? A nossa missão é colocar o MEA na maior organização estudantil de África, né? Primeiro em África. E queremos que o MEA seja um movimento que representa de facto os estudantes. O MEA deve ser um veículo para a resolução dos estudantes, dos problemas dos estudantes. E para isso nós temos que trabalhar com os pais encarregados de educação, temos que trabalhar com os estudantes, temos que colocar o MEA sempre mais próximo dos estudantes e garantir que o MEA continua sendo um movimento que representa os estudantes, continua sendo um movimento de esperança para a resolução dos problemas dos estudantes. E acreditamos nós que o MEA vai continuando nesse ritmo. O pé já está no acelerador, já não pode se travar, já não vai se frear. Então acreditamos nós que, como já é a maior organização estudantil de Angola, vamos tornar o MEA a maior organização estudantil de África. Ok, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa, o programa Coeducação, espaço criado para pensar e repensar todo o ecossistema de educação e ensino em Angola. E nesta primeira edição tivemos a presença do nosso convidado, Simão Formiga, presidente recentemente eleito do Movimento de Estudantes Angolanos. Nós gostaríamos muito que continuasse a nos acompanhar a partir das páginas do Facebook, YouTube, TikTok e Instagram da Coeducação. Você já sabe, pode publicitar aqui também o seu produto e o seu serviço. Este programa teve apoio à produção
do Banco BIC, o banco que investe na educação dos angolanos. Eu sou Antônio Miguel e volto na próxima terça-feira, à mesma hora. Até já.